ele vai falar, olha, eu fui jogado no mar pelos meus pais. Lógico que, né, assim, eu espero que seja uma metáfora, mas ele vai falar de um amor interrompido, né? Eu tive uma dificuldade com os meus pais, e isso é algo bastante conhecido de todos nós, em alguma pessoa, ou nós mesmos, né, alguma história da nossa família, de alguém muito querido. Mas o que é o amor interrompido? Literalmente, quando há um rompimento de amor. Quando muito novo, até em especial a primeira infância, a gente tem um distanciamento dos pais, seja por uma questão de saúde, seja pelo advento de um irmão mais novo, que os pais se dirigem à criação daquela outra criança, seja porque alguém precisou viajar, enfim, quando a gente tem literalmente um distanciamento, um rompimento, né, que a criança, na sua pequenez, ela clama pelos pais e ela não se sente atendida. Isso não quer dizer que necessariamente é a veracidade, mas naquele momento, com aquela maturidade, a criança acredita no seu mais íntimo ser que ela não é amada. Eu chamo, eu peço, e quem eu quero não está aqui. Então, vamos supor, no caso de uma mãe que fica internada e o bebê tem alta, ou vice-versa, o bebê fica numa incubadora, por exemplo, ela não conseguiu entrar, paixão, veja o que você pode fazer. E aí, a criança vai embora e a mãe fica. Então, esse rompimento de amor, ele vai durar a vida inteira enquanto não se olha para isso, para essa dor tão intensa, e ele vai refletir também nas amizades, na insegurança. Será que meus amigos me amam? Será que eles gostam de mim? Eu vou fazer tudo pelos meus amigos porque eu preciso desse reconhecimento. E Maui traz isso, né? Com bastante veemência, né? Tanto é que a música dele é obrigado, né? Você não vai me agradecer pelo que eu fiz? Eu tô aqui esperando. Você não vai falar obrigado? Não, eu sabia que você ia falar obrigado. Ela fala, mas eu vim falar obrigado. Eu vim falar que eu preciso de você para entregar o coração que você roubou. Nossa, né? Depois de tudo que eu fiz, ainda vem me cobrar de mais alguma coisa. Então, o amor interrompido, ele tem essa característica bem destacada, é a insegurança de que alguém me ama. E para a criança, isso é verdadeiro, né? Então, a gente precisa da terapia, a gente precisa de suportes para que a gente consiga voltar naquele momento e falar, nossa, não foi isso que aconteceu, né? Minha mãe adoeceu, puxa, olha, veio um bebezinho, minha mãe ficou de cama, minha mãe precisou viajar, meu pai assim, assado. Então, as histórias de cura que nós precisamos. Então, o mal, ele também vai perceber que existe isso no fundo. Olha, isso aqui tá doente. Sabe essa tatuagem aqui, ó? Realmente, ela me marca. Ela tá lá, latente, porque ela é a principal de todas as outras. E muito curioso, porque o Maui, ele tem medo, né? Então, quando a gente vai falar, nossa, o herói tem medo? Pois é, o Maui tem medo de quem? Do oceano. Essa condução toda. Mesmo quando ele vai enfrentar a fúria de TK, será que ele também não se reconhece nisso? Puxa, eu também tenho isso dentro de mim, eu não consigo combater isso. Tanto é que TK consegue cortar o anzol dele, né? Que é o superpoder que ele tem, que é esse grande enfrentamento. Débora, você quer partilhar algo conosco? Fique à vontade. A minha história é parecida um pouco com o Mal e um pouco com a Moana, porque logo quando eu nasci, a minha irmã nasceu quando eu tinha 1 ano e meio, né? Então, quando a minha mãe soube que estava grávida, ali ela já me desmamou na hora, né? Eu tinha acho que uns 6, 7 meses, então assim, ó, ela desmamou, né? E aí, quando a minha irmã nasceu, ela chorava muito, tinha muita cólica. E aí, a minha avó paterna veio e disse assim para minha mãe: Ó, em função da, né, em vez de ter duas crianças chorando de madrugada, tu, né, fica com uma aqui, cuida de uma que eu cuido da outra. E assim, meu bercinho foi parar no quarto da minha avó paterna, né? Minha avó paterna é como se fosse a minha segunda mãe. E assim, ó, a relação da Moana com a avó paterna dela é a mesma comigo e a minha avó, sabe? Uma ligação muito forte. E toda vez que eu precisava, assim, alguma coisa, um conselho, eu ia direto para minha avó. Ela que me dava o norte, ela que me dava o chão, sabe? Era tudo para mim. Bem assim. Como Obrigada. faz sentido, né? Muitas coisas aí, eu fico emocionada. Uma das coisas que a gente observa, eu falo da constelação porque é o mar que eu navego, né? E com certeza existem milhões de outros mares.
Mas quando a gente vai olhar o amor interrompido, via de regra, alguém ocupa esse lugar. Então, pode ser o pai, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser o irmão mais velho. E isso vai causar um pequeno emaranhado. Por quê? Porque dentro de mim, eu não tenho a minha mãe, ou meu pai, ou ambos, como autoridade. Eu vou ter a minha avó, eu vou ter o meu tio, meu irmão mais velho. Então, assim, às vezes eu vou chamar a minha irmã mais velha de mãe. Por quê? Porque ela ocupou um lugar que a minha mãe devia ter ocupado. Então, é algo bem curioso a gente observar que quando a gente está mais velho, você fala assim, eu já cresci, aquele amor interrompido já passou. Vamos olhar em outros aspectos? Será que ele está lá? Val, fica à vontade, partilhe conosco. Eu já tinha sentido alguma coisa, mas quando a Débora contou, no caso, se a minha mãe perdeu um filho antes de eu nascer, eu me sentia várias vezes, eu me sinto ainda, gente, desculpa, eu ainda às vezes fico procurando algo, sabe? Isso faz sentido também na mesma história? Faz. Não necessariamente na história da Moana, porque aqui ele não menciona nenhuma criança que não pôde nascer. Mas nas constelações a gente consegue perceber com muita clareza que a alma dos irmãos, elas estão conectadas, vivos ou mortos. Então, os irmãos que nasceram, eles sentem falta de alguma coisa que não tem nome. E isso pode ser manifestado também de uma forma corporal, por uma tristeza, por uma ansiedade, por a busca de uma coisa que, gente, eu não me satisfaço, né? Caramba! Ou então tem gente que vai fazer de uma outra forma diferente. Eu vou comprar 2 pares de sapato, um azul e um preto. Mas por que você precisa de tudo isso? Mas eu quero comprar, né? Ou então as compras que eu faço na minha casa, elas têm uma quantidade, parece que moram 15 pessoas, só tem eu e meu esposo. Ou então eu posso comer com mais vigor, porque eu vou fazer alguma conexão com essa outra pessoa. Incrível, né? É muito interessante. Imagina, eu que agradeço. Então, assim, o que eu acho muito gostoso... Oi, Sandrine, seja bem-vinda. A gente está falando sobre Moana, tá bom? Fique à vontade para partilhar, para perguntar. Tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. Então, eu acho muito gostoso, porque assim, por que eu me identifico muito com a constelação? Porque literalmente, eu enxergo, por meio dos representantes, as minhas fidelidades. Nossa, eu tô triste por causa disso. Quantos de nós, né, quando a gente está fazendo uma constelação que envolve algum irmão, vocês já perceberam a alegria do irmão quando encontra quem não estava? Quem acabou de chegar, quem é incluído? Gente, é um negócio inexplicável. Como que eu vou falar que aquilo é mentira, que é doideira da minha cabeça? Aquilo, minha alma pula, ela clama de alegria. Agora estamos todos, agora eu estou inteira. E o que eu vou fazer depois disso? Nossa, N circunstâncias, N testemunhos que a gente escuta de consequências que vão acontecendo quando chegou quem faltava. E assim. Então, a Moana, ela vai trazer outras dinâmicas, né? Ela vai falar de outras coisas. Ela vai se sentir pertencente e aquilo vai dando integralidade dentro dela. No ápice da história, né? Nessa jornada da heroína, quando ela se sente pertencente de verdade àquele grupo familiar, ela fala: nossa, eu sou mais uma, também sou importante, vou pertencer de qualquer forma. Que é isso que a gente tem uma grande dificuldade. Nós duvidamos constantemente. Eu pertenço? Eu sou querida? Eu sou amada? Né? A gente vai testando esse amor. E é sempre, né? E aí, quando de verdade ela está inteira, ela consegue cumprir aquilo que ele precisa. Ju, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Sim. Da constelação daquela moça que é dentista, do caso dela, aquilo foi... Eu chorei com a história dela. Não me lembro, Ju. Você que fez. Não, tudo bem, mas de verdade, eu não dentista. Muitas histórias. Aqui é dentista. Então, eu vou fazer o seguinte: o que te tocou? Sem falar da constelação então, em si, o que te tocou? O fato de olhar para a avó. Foi o fato de olhar para a avó. Né? De olhar para a avó e essa avó ser reconhecida, o lugar dela, e o que ela estava honrando.
e logo depois ela trouxe o testemunho dela no nosso grupo de que a aposentadoria dela tinha saído. Logo, 2, 3 dias lembrei. depois, 2, 3 dias depois da constelação. O que precisava ser visto para que a vida fluísse Eu acho numa bem reta, né? importante uma coisa que você tocou, no caso dela, né, que assim, coincidiu da aposentadoria ter saído, porque a gente percebe que assim, o problema era a aposentadoria? Não. As nossas dificuldades, ela é um pontinho. Olha, vamos começar a puxar o fio do novelo? E quando você chega no contexto verdadeiro, aquela dificuldade, ela perde o peso. Com a aposentadoria, sem aposentadoria, se vai demorar para receber, se foi concedido ou não, né? Nossa, eu consegui um emprego, caramba, meu próximo relacionamento está muito mais gostoso. Era isso? Não, não importa. Né? Tem algo muito mais rico. Então, Bert usava uma frase que eu gosto bastante: agradeça as suas dificuldades, porque foi graças a ela que você chegou além. Né, Gil? É aquilo que a gente estava falando. Isso dói? Olha, tem os corações subindo. Que legal, adorei. Isso dói? Dói. Mas o que tem importância? Outros coraçõezinhos, obrigada. É bom saber que a gente está se conectando, né? Isso faz parte de todos nós. Então, a dificuldade de Moana era só enfrentar os recifes? Não, era se sentir pertencente aos navegantes. Então, eu não estou mais dividida. Esse é o ápice da história. Já estou falando spoiler. Para quem não viu, sinto muito, mas ela consegue algo muito maior do que passar dos recifes. Vamos para o próximo, Paixão? Então, eu acho que o Rei é o último. Então, eu achei muito legal a figura do Rei. Ele não é apenas alguém que me distrai, né? É o lado cômico da história? Não. O Rei ele tem um papel muito importante, porque, assim, curioso que quando a Moana faz a primeira tentativa, ela leva o porquinho. Ela não poderia levar o porquinho de novo? Mas eles trazem um outro personagem. E lógico que Disney foi muito inteligente de colocar um animal que não nada, embora o porquinho também não nadasse, mas com certeza o Rei nada muito menos do que o porquinho, né? Porque o porquinho chega até a areia sozinho, o Rei não. Ele é um animal incapaz de nadar. E aparentemente ele é burro, né? Ele come pedra, ele come... E na verdade, quando a gente vai fazer, né, um olhar mais aprofundado, em especial nessa visão sistêmica, ele representa a inocência que todos nós temos, a pureza, a singeleza de não ver o perigo. Ele vai no barco e ele vai lá, e continua andando. Ela tem que enfiar ele dentro do buraco, porque senão ele se joga ao mar. Então, muitas vezes, essa inocência também nos salva, porque é Rei que exige de Moana um cuidado maior. Olha, você vai enfrentar os recifes, você vai enfrentar as tempestades, você vai passar por... O mal e vai tentar comer o galo, mas é o galo que salva a Moana na luta do Kakamora. Ele engole o coração de Tefiti, tem todo aquele enredamento de Rei que traz uma pureza, e muitas vezes é essa pureza que nos salva dos grandes conflitos, e às vezes a gente não observa. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos para o próximo, Paixão? Os coraçõezinhos, Débora, adorei. Então, a gente está chegando no finalzinho. O ápice da história acontece quando o Maui ele desiste de devolver o coração para Tefiti, entrega para Moana. Moana também fica nessa dúvida, né? Até que ela joga o coração no oceano e fala: eu não sirvo para isso, não vai dar certo. E aí ela faz essa grande conexão, que eu vou voltar num pedacinho da canção da ancestral, né? Que é cantada pela Raia, né, a avó, e ela fala: você foi sempre um orgulho tão forte e especial, que ama o mar e seu povo de um jeito tão natural. E aí ela fica muito claro que ela não precisa mais ficar dividida, obrigada, Val, entre terra e mar, entre ser... obrigada. Entre ser a comandante, né, a guia daquele povo, que ela pode guiá-los também de outras formas. Então, eu, dentro da minha empresa, eu também posso guiar os meus colaboradores de uma forma muito mais integrativa, e a gente consegue juntos. Tanto é que no final do filme, vou fazer spoiler para quem não vê, não tem como, né? A gente já está contando tudo. Eles vão para o mar
muitos deles, alguns ficam, outros vão.